Olá a todos e a todas, eu me chamo Mayara Lima, estamos nessa empreitada da educação ambiental, já estamos aqui na nossa quarta aula. Só para fazer uma correção, na última aula eu falei das minhas pós-graduações e não falei da minha graduação, só para deixar pontuado. Eu fiz ciências sociais com ênfase em antropologia, então eu me considero antropóloga porque eu me dediquei dentro do universo das ciências sociais a estudar antropologia, mas vale lembrar que as ciências sociais também estudam a sociologia, que é uma das mais conhecidas, e a ciência política. E nesse percurso que eu estudei a sociobiodiversidade e as áreas socioambientais, também fiz especialização em gestão ambiental e mestrado em agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. Estou falando isso só para deixar acertadinhos os ponteiros, e nessa construção de conhecimento não é sempre bom saber qual o caminho que o professor ou a professora trilhou para chegar aqui. Então é isso. Mas vamos lá ao que importa. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem, digamos assim, polêmico, mas não quero trazer uma polêmica desnecessária, eu só quero trazer aqui um alerta, uma atenção para vocês. Lembra que a gente já estudou os ODS, a gente já estudou um pouquinho da história da educação ambiental e tudo mais, e que os ODS significam Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que são metas que devem ser cumpridas até 2030. Metas essas que estão envolvendo tanto as questões ambientais quanto as questões sociais, por isso que a gente chama de socioambientais, quando envolve a natureza e o homem. E tudo que envolve a natureza envolve o homem, e assim vice-versa, porque nós estamos aqui interligados em um único planeta. Então, as questões ambientais também são humanas, não é verdade? E aí, eu vou trazer aqui para vocês algumas pesquisas que vêm sendo levantadas por institutos, por cientistas, que estão mostrando através de computadores, de programas e de outras pesquisas, como de satélites, como vai ser o futuro daqui para alguns anos. Eu utilizei uma investigação do grupo que chama O Futuro das Coisas. O nome da investigação é Futuro das Coisas também, e foi idealizado pela economista Lília Porto. Essas pesquisas têm o objetivo de trabalhar com empresas que vislumbram o aceleramento de marcas que estejam conectadas com o futuro, para mudar a realidade do presente e do futuro, assim como uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, essas informações que eu vou trazer aqui para vocês, principalmente estão falando de como vai ser a Terra daqui a 9 anos, ou seja, se não houver essas mudanças que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propõem, vai acontecer muitos problemas, e aí a gente quer trazer para vocês justamente quais são esses problemas para servir de alerta, para servir de precaução, para que a gente não chegue nessa situação de caos, tudo bem? Então, um dos primeiros dados é interessante falar que esse ano de 2021, no dia 29 de julho, nós chegamos à sobrecarga da Terra. O que isso significa? É que a gente está consumindo tantas matérias-primas daqui do nosso planeta que a natureza não está conseguindo se recuperar, não está conseguindo se regenerar. Ou seja, a gente está usando mais do que está repondo. Esses cálculos são feitos há muitos anos, desde 1970, por exemplo, tem uma empresa chamada Global Footprint Network, que trabalha justamente os cálculos da sobrecarga da Terra. Então, para falar que 2021 foi o ano que chegou ao ápice, é porque realmente vem se estudando há muitos anos esses dados. E aí, nesse ano, a gente utilizou 74% dos recursos naturais, no qual a Terra não tem condições de se recuperar em um ano. Ou seja, estamos consumindo, produzindo, mas não estamos repondo.
cuidados para que o futuro do planeta possa se recuperar. Segundo o Instituto Acatu, uma ONG focada no consumo consciente, salienta que precisamos de quase 2 planetas Terras para manter o nível de consumo das matérias-primas que temos hoje. Então, realmente, são dados assim preocupantes em que a gente deve estar alerta. Essa polêmica, ela não é simplesmente para instaurar um medo, para instaurar um desespero, não. Essa informação que eu trago aqui para vocês é justamente aquilo que eu já venho falando nas próximas aulas. Nas aulas passadas. É para justamente ter uma consciência, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, para que se modifique esses tipos de hábito, esses tipos de consumo. Além disso, é um alerta para o fato que na corrida de recuperar a economia global, voltamos aos níveis anteriores de emissões de gases de efeito estufa e dos recursos naturais. Ou seja, não tem economia, não tem sociedade humana, não tem como manter as nossas vidas na Terra se não tiver recurso natural. Então a gente tem que começar a repensar essas formas de consumo que a gente vem, escolhendo desses últimos anos para cá. Susan Aitken relata que é uma conselheira do Global Footprint Network, que é essa empresa que faz os cálculos da sobrecarga da Terra. Ela falou que, faltando ainda quase meio ano, já esgotamos a nossa cota de recursos naturais da Terra para 2021. Então, a gente já consumiu bastante. E é por isso que é fundamental que os governos, que as empresas, que as pessoas da sociedade civil repensem seus modelos econômicos e hábitos. Por mais absurdo que pareça, é importante de lembrar que só temos esse planeta e que a nossa sobrevivência depende do seu equilíbrio. Então, como será em 2030? Como estaremos até lá? Se hoje, 2021, a gente já chegou nesse nível de consumo extremo, se esse mesmo dado continuar nos próximos anos, como é que vai estar a Terra? Então, eu vou trazer aqui algumas informações que essas pesquisas trazem para vocês estarem acompanhando e estarem conscientes do que pode vir a acontecer, tá bom? As escolhas que fazemos terão enormes impactos em nossas vidas, carreiras, negócios e no mundo todo, como uma forma como aconteceu esses últimos anos. 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, onde, de certa forma, a humanidade se conectou através de um problema. Então, esses problemas também ambientais vão acabar impactando de uma forma transversal as pessoas de todos os países. Claro que as sociedades e as comunidades mais vulneráveis socioeconomicamente vão sofrer mais, mas todos e todas vão, de alguma forma, passar por esses problemas. Então, temos algumas fortes indicações de como será daqui a 9 anos, se continuar esse consumo. Mapeamos 8 tendências importantes que possivelmente irá evoluir até 2030, listadas por ordem de muito provável e de difícil de prever. Ou seja, é provável que aconteça, mas não sabemos as consequências. Não tem como saber exatamente como que vai ser ocorrido nesse momento. Então, são previsões, são estatísticas através de estudos de computadores, de satélites e entre outras tecnologias. Bem, uma das mais visíveis serão as mudanças geográficas. A população mundial deve chegar a 8,5 bilhões em 2030. Hoje, há cerca de 7,7 bilhões, então vai crescer mais 1 bilhão, cerca de 1 bilhão a mais de pessoas no mundo. Haverá uma população de pessoas acima de 65 anos de 1 bilhão até 2030, ou seja, vão ter pessoas mais idosas no planeta, ou seja, também com a saúde mais vulnerável, que vão precisar de assistência médica especializada, específicas para essa geração. Então, as pessoas vão precisar ter esse cuidado, principalmente com a fase idosa, dessa geração tão importante que são as pessoas mais velhas, que estão ali
geralmente nas sociedades, sendo as conselheiras, as pessoas que mais sábias, né, por conta das suas experiências. E as novas projeções indicam que 9 países vão responder por mais de metade do crescimento populacional. Vou citar alguns aqui: vai Índia, Nigéria, Paquistão, o próprio Estados Unidos. Eles vão aumentar muito de população. E por volta de 2027, estima-se que a Índia vá superar a China como o país mais populoso do mundo. E a maioria das pessoas fará parte da classe média, já que a extrema pobreza continuará a cair. É ótimo que as pessoas tenham uma mobilidade social, que elas consigam melhorar suas vidas, porém, quanto mais acesso as pessoas têm à tecnologia, a confortos, mais é necessário matéria-prima. Então, o problema não é as pessoas acessarem essas oportunidades, o problema é como utilizar esse recurso natural de uma maneira racional, sem consumir de uma maneira desenfreada, mas com equilíbrio que gere economia, que gere emprego, que gere qualidade de vida. Serão necessárias a construção sustentável e eficiente de mais moradias, atenção no planejamento urbano e o desenvolvimento de novas tecnologias e processos para a produção de mais alimentos. Foi aquilo que eu falei, mais pessoas exigem mais matéria-prima, principalmente de alimento, de água, de moradia. Então, vai ter que ser feito mais obras, vai ter que ser feito mais plantações, vai ter que dobrar. Tudo que a gente tem hoje vai ter que ter a mais para que todo mundo, né, seja contemplado. Porém, é aquilo que eu já disse, não adianta fazer de qualquer forma, porque a natureza vai cobrar. É necessário que seja feito de uma maneira sustentável. Continuando. A urbanização também é um fator interessante que pode acontecer de mudanças drásticas até 2030, porque 2/3 da população mundial viverão nas cidades. A população urbana nos países em desenvolvimento dobrará e as cidades produzirão 80% do PIB global. Grandes cidades da Ásia, da América Latina e África estão projetadas para se tornarem megacidades até 2030. Qual é o problema? Megacidades necessita de muito recurso para se manter. Energia elétrica, alimento, água. Então, se não tiver esses recursos naturais, as pessoas vão passar por grandes crises. Não só crises alimentares, mas a crise ambiental também. Não vai ter ar limpo, não vai ter água limpa, não vai ter solo limpo. Então, é muito importante que essas cidades cresçam, mas que elas tenham um planejamento, que não seja feito de uma maneira desenfreada. E isso impactará em um aumento do custo de vida nessas megacidades e também em metrópoles de pequeno e médio porte. Embora as cidades megamilionárias sejam a ponta da urbanização, elas não são as que mais crescem. As que mais crescem são aquelas que estão em desenvolvimento, aquelas que estão projetadas para se desenvolverem. Os centros urbanos que mais crescerão são as pequenas e médias cidades, com menos de 1 milhão de habitantes, que representam 59% da população urbana mundial. 62% da população urbana da África também vai ter uma modificação. Novamente aqui é importante que a gente tenha muita atenção no planejamento urbano, para que se invista em melhores moradias e melhores serviços, diminuindo os níveis de desigualdade, diminuindo a questão de como vai ser distribuído a renda entre as pessoas, para que não tenha essa discrepância econômica, porque a pobreza leva a muitos problemas ambientais. As pessoas, como elas não têm oportunidade de emprego, elas começam a se virar do jeito que pode, e muitas dessas formas de se virar acabam sendo poluentes. Entenderam? Então é muito importante que haja realmente um desenvolvimento humano até 2030. E outro detalhe, é super importante projetos de urbanização, de arborização dentro da cidade. É importante ter esse projeto de urbanização? Sim, mas tem que estar conectado à arborização. E eu cito aqui para vocês, de vez em quando, a agroecologia, porque ela é uma ótima técnica para
facilitar a arborização, seja da cidade, seja de quintais, seja do interior, da área rural, porque a agroecologia ela utiliza elementos da agricultura para plantar árvores e plantas. Então, é o que a gente mais precisa no momento para que diminua a temperatura. A gente precisa muito de arborização, principalmente na cidade. Aqui em Belém, 2021, ou região metropolitana, porque eu moro aqui nessa região do Pará, a gente percebe que o calor está muito maior. A gente sente assim, vou falar a grosso modo, que a gente está numa panela de pressão. Em determinados horários é insalubre sair na rua, fica muito complicado porque não tem mais árvores. Houve uma urbanização desenfreada com muitas casas, com muitos prédios e não se pensou na ventilação das casas, nas vias. Então é muito importante que a partir de hoje, a partir do presente para o futuro, se repense essa forma de construir a cidade. E outro detalhe também que para alguns é interessante, para os outros nem tanto. O mundo vai estar muito mais transparente, ou seja, o mundo vai estar mais aberto e menos privado. As empresas, o Estado, entre outras instituições, vão ter informações coletadas de cada pessoa que existe. Então, isso é bom, né, para fazer dados da saúde, dados educacionais, mas para alguns não é tão interessante por causa do seu sigilo, da sua privacidade. E isso muito acontece porque as empresas, os produtos que são vendidos, precisam saber, né, as empresas principalmente precisam mapear quem são seus consumidores. Então elas vão investir muito em saber quem é o seu público. Então as pessoas vão acabar sendo menos livres, no sentido de que elas vão estar monitoradas muito mais até 2030. E essa pressão para compartilhar essas informações com clientes e consumidores em particular se intensificará. Ferramentas sofisticadas para análise de informação facilitarão tomadas de decisões, tanto dos consumidores quanto dos ambientes de negócios, será mais fácil. Por esse lado, é muito legal porque você vai saber a origem de uma empresa, vai saber a origem de um determinado empresariado, vai saber como é que se dá a trajetória de determinadas instituições. Então, por esse lado é muito positivo porque as pessoas vão ter mais tomada de decisão, elas vão ter mais informação. Por exemplo, escolher produtos que tenham menor pegada de carbono ou que tenha menos ingredientes tóxicos, todas essas ferramentas quebrarão a privacidade nos processos industriais e empresariais. Ou seja, a gente sabe que o CO2, né, o carbono, ele polui aqui a atmosfera e ele é um dos responsáveis por aumentar a temperatura. Então, as empresas que estão pouco preocupadas ou então ainda não se mobilizaram em diminuir essa produção de carbono, as pessoas, os consumidores vão poder saber, vão poder fiscalizar e monitorar isso. Ou seja, as pessoas podem deixar de consumir determinados produtos porque essas empresas não estão se adaptando ao desenvolvimento sustentável. Então, as pessoas também vão ter mais direitos de escolha. Então, é legal que a gente comece a pensar quais são as empresas que a gente consome, qual é a origem, como é que produz as suas matérias-primas, como é que está sendo feito esse manejo, essa manipulação. E aí, quanto mais pessoas se preocuparem com isso, mais também as empresas vão se adaptar a essa nova realidade. E um detalhe que assim, já venho falando e que não tem como não falar novamente, a crise climática. Sim, gente, a crise climática que eu comentei no ODS passado, também chega aqui com uma previsão até 2030, porque é uma das grandes dificuldades que a humanidade vem enfrentando, assim. É um grande problema que ainda muitas pessoas ainda não estão conscientes, mas quando chegar em 2030 todo mundo vai saber, porque falando a grosso modo, todo mundo vai sentir na pele a mudança da temperatura, seja com muito frio, seja com enchente, seja com muito calor, seja com, enfim, cada região vai apresentar uma diferença muito grande, porque foi aquilo que eu comecei a falar para vocês, são previsões, mas que não se sabe ao certo realmente como que vai ficar, porque a natureza, enfim, é imprevisível, por mais que se estude muito, a natureza não tem como garantir 100% o que vai acontecer, então,
Sabe-se que vai ter problemas graves, mas ainda não pode se afirmar categoricamente todos os problemas. Então, por isso, por acontecer essas questões, se não for resolvido, vai acontecer o quê? Vai ter uma migração em massa gigantesca, que provavelmente já terá começado. Então, em 2030, a gente vai ter muito mais clareza sobre quão difíceis serão as próximas décadas. Então, 2030 é um momento muito crucial, porque se a gente não conseguiu mitigar, ou seja, melhorar esses problemas, né, dar soluções, em 2030 a coisa vai estar muito pior. E a partir desse ano vai se ter noção do que vai acontecer nos próximos anos, né? Então faz o quê? Daqui a 9 anos e assim, num piscar de olhos já passou 9 anos, então não tem muito tempo, sabe? A gente não pode esperar chegar a 2030, a gente tem que começar a fazer isso agora, porque quando chegar em 2030 a coisa já vai estar caótica e nos próximos anos só tende a piorar, entenderam? Então é importante que todo mundo tenha essa consciência agora no presente, para que a gente não passe por grandes problemas no futuro. O que acontece? O derretimento das principais camadas de gelo estará literalmente inundando a maioria das cidades costeiras, inclusive Belém, que é uma cidade costeira, né? Uma cidade que é do mesmo nível do mar. A gente sabe que deu uma chuva um pouco mais forte aqui, querendo ou não, a gente sabe que a cidade vai por água abaixo, porque é uma cidade que ela não é maior que o nível do mar, ela está no mesmo nível que o mar. Então imagina essas águas sendo derretidas por causa do aquecimento global em oceanos, nas principais camadas de gelo, vindo pelos oceanos, essa água ela vai vir invadindo as cidades que tem mar, as cidades que tem rio. E realmente a gente acaba se aproximando de um cenário que a Terra fica inabitável, né? Quase um cenário apocalíptico. Falando dessa questão, gente, que a Terra pode ficar inabitável, é justamente por conta das pesquisas. Por exemplo, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, deixou claro como é crítico alterar radicalmente o padrão das emissões de carbono para manter o mundo em 1,5 grau Celsius de aquecimento. Essa meta é possível de ser alcançada, dado o nível de comprometimento de alguns governos globais. De acordo com esses estudos, concorda que em manter o aquecimento em 2 graus Celsius, ou seja, eles estão discutindo os grandes estados, né, os governos que são mais influenciadores do mundo, como tentar manter em pelo menos 1,5 grau ou 2 graus, porque pelas pesquisas se tem a noção que vai ser muito mais, vai ser 4 graus. Então pensa o planeta Terra com 4 graus a mais. É totalmente desequilibrado, não tem como manter os recursos naturais, vai ter muitas catástrofes. E na prática, que boa parte dos países tem se comprometido até agora, pode nos levar para 3 a 5 graus de aquecimento, ou seja, os países realmente ainda não se engajaram, principalmente os países industrializados, os mais tecnológicos. 1,5 a 2 graus é um dado otimista, sabe? É o que é o ideal, até uma utopia, assim, porque o que se faz hoje colabora para 3 a 5 graus, ou seja, não é suficiente. E é muito provável que já tenhamos atingido a marca de 1,5 graus até 2030. Então, esses acordos internacionais se organizam justamente para que não se chegue a esse extremo, entendeu? Para que realmente tenha uma mitigação até 2030, que não haja essas catástrofes. E uma outra situação que eu acho que já ficou evidente aqui para vocês, vai ter uma pressão por recursos naturais muito grande, vai ter muita briga, assim, falando a grosso modo, entre as nações por água, por solo fértil, por território. Então, seremos forçados a enfrentar de uma forma mais agressiva a escassez de recursos para equalizar ofertas de produtos essenciais, como metais, ao crescimento econômico. Precisaremos adotar rapidamente modelos circulares para minimizar a utilização de materiais virgens em prol dos reciclados e produtos remanufaturados e repensar uma economia de materiais como um todo, ou seja, aquela velha máxima, reciclar, reutilizar, né? Porque
não vai ter mais matéria-prima virgem para tirar na natureza, vai estar tudo desgastado. Então a gente vai ter que aproveitar o que já tem e utilizar de uma maneira racional. Porque vai ser uma pressão muito grande por esses recursos. Vai ter alguns, pessoas assim um pouco mais sensacionalistas. Eu não quero trazer essa concepção sensacionalista, mas a gente sabe que tem muitas notícias aí, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente passa por uma crise de notícias que chamam-se, até fake news, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que algumas pessoas dizem que nesse futuro pode ter guerras, pode ter guerras por água, por solo, por metais, não que seja previsível diretamente por pesquisas. O que as pesquisas apontam é que vai ter uma pressão, que vai ter uma falta e aí as nações vão ter que tirar alguma forma adaptativa para conseguir lidar com esse problema. E é possível que sim tenha conflitos entre as nações. A água será um recurso crítico e é provável que muitas cidades enfrentem constantemente a falta dela. Vamos precisar de mais investimentos em tecnologias como a dessalinização para amenizar esse cenário, ou seja, utilizar a água dos mares, tirar o sal, de falar de uma forma mais simples, para que se tenha água potável. Então, vai ser, se não mudar esses hábitos que a gente tem hoje, pode acontecer em 2030 grandes problemas em relação à água, tá bom? E uma outra questão também é uma tecnologia limpa. Devido às quedas contínuas no custo de tecnologias limpas, as energias renováveis continuarão crescendo, ou seja, as energias de combustível fóssil, que utiliza gasolina e entre outros, elas vão estar em declínio, porque justamente a natureza não vai ter mais como corresponder a esse consumo e as pessoas vão ter que ter vias adaptativas para conseguir lidar. Então, até 2030, efetivamente, não haverá novas adições de capacidade de geração energética, vindas de tecnologias baseadas em combustíveis fósseis. Ou seja, quase todas as vendas de carro, elas vão passar para veículos elétricos, que crescerão 3 milhões hoje é 3 milhões. Até 2030 se tem estimativa que seja 125 milhões de novos veículos à base de energia elétrica. Essa adoção será impulsionada por reduções substanciais no custo das baterias e uma legislação rígida que proíbe motores movidos a combustíveis fósseis. Também veremos uma explosão de tecnologias baseadas em dados que tornam edifícios, redes, estradas e sistemas de águas substancialmente mais eficientes. Ou seja, existem já tecnologias sendo planejadas para esse futuro. Atualmente aqui no Brasil a gente está vivendo uma crise do combustível fóssil. Acho que todo mundo está atualizado que a gasolina cresceu, o valor da gasolina cresceu muito nos últimos meses aqui de 2021. Isso tende a aumentar porque os recursos naturais até 2030 eles vão ficar escassos, então as pessoas vão precisar se transportar, se locomover, e uma das alternativas é justamente que os veículos sejam elétricos e que os governos sejam extremamente rígidos nas legislações para fiscalizar esses veículos que vão ser, nesse período do futuro, os veículos dependentes da gasolina, do combustível fóssil, ele vai ser obsoleto, ele vai ser já velho, ele não vai ser mais interessante para a sociedade. Então, o governo ele vai fazer questão de fiscalizar para tirá-los de circulação. Uma outra questão, as tecnologias também, elas vão estar ligadas a parcerias. A internet é uma das coisas que mais predominará e todos os dispositivos estarão conectados. Tecnologias com inteligência artificial terão tornado nossas vidas mais práticas e melhorado nossa produtividade. Essa tecnologia artificial atuará como facilitadora da inovação de produtos, processos e modelos de negócios, naquilo que chamamos de inovação baseada na automação inteligente. Ao mesmo tempo, criará novos empregos, mas também pode eliminar muitos outros empregos justamente
porque vai ser substituído por máquinas. Então, as sociedades elas precisam fazer um equilíbrio, né? Até que ponto essa tecnologia inteligente ela é benéfica para as sociedades, até que ponto ela pode, né, causar um desemprego estrutural, ou seja, milhares de pessoas desempregadas porque foram substituídas por máquinas. Então, tem que ter um equilíbrio aí, certo? Ao mesmo tempo, essa tecnologia nos manipulará ainda mais que hoje. Interferência, né, desses estudos, dessas tecnologias que a gente vai adotando, isso vai se tornando parte da nossa rotina e, de alguma forma, a tecnologia ela acaba manipulando, né? Quem consegue hoje ficar sem celular por um dia? É difícil, é possível, mas cada vez mais as pessoas estão trabalhando através do celular, elas precisam, seja por qualquer emergência, mas principalmente por conta do trabalho. Então, as tecnologias elas vão estar assim presentes na nossa vida de uma maneira muito integrada. E como as empresas e os negócios devem se preparar? As empresas, elas já estão pensando nesse futuro, elas já estão se projetando para daqui a 9 anos, como que vai ser em 2030. Então, como eu havia dito para vocês, a mudança climática é uma das principais ameaças que a humanidade está vivendo, né? Na verdade, que vive, né? Uma das principais problemáticas, assim, que já aconteceu em toda a história da humanidade. Então, as empresas, elas vão ter incentivos econômicos para ter responsabilidade, para agir de uma forma racional e mais rápida possível. Claro que nós, como consumidores, nós temos um papel fundamental, porque se a gente exige, se a gente procura saber qual é a procedência, a manipulação que as empresas, as indústrias fazem na natureza e quais são os impactos, e a gente exigir que essas formas de manipulação sejam resilientes, essas empresas vão ter que se adaptar por conta do seu consumidor, que o seu consumidor vai deixar de comprar, vai deixar de consumir e vai ter o quê? Problemas econômicos. Então, a gente tem esse papel fundamental de fiscalizar as empresas, as indústrias, os produtos, os serviços que a gente consome, quem são e como elas estão fazendo. Então, a gente tem um papel muito importante. André Winston, o fundador de uma ONG que chama Eco Strategies, que auxilia multinacionais a lidar com maiores desafios da humanidade e lucrar com soluções, e também coautor do best-seller Verde Dourado e autor do grande pivô Estratégias Radicais, Práticas para o Mundo Mais Quente, Mais Escasso e Mais Aberto, recomenda que é necessário envolver colaboradores e colegas, principalmente aqueles que negam a mudança climática. Sim, gente, ainda tem pessoas que não acreditam que estamos vivendo uma situação de emergência climática. Então, essas pessoas, a gente tem que sensibilizá-las, a gente tem que envolvê-las, fazer com que elas entendam que elas precisam se engajar. Acredito que pode ter muita gente que está assistindo a aula que ainda não, né, pode ter se convencido de alguma forma que isso é real, que a ciência está apontando que vai ter esses problemas. Porém, eu convido vocês não só a assistir minha aula, mas também procurar outras informações para vocês terem certeza que isso é latente. E para quem concorda, para quem acredita que isso está acontecendo, o quanto é importante você saber que tem pessoas que não acham que está acontecendo e que a gente precisa mostrar. E não tem outra forma a não ser pela educação, certo? Então, nós consumidores, os clientes de empresas, a gente tem que saber muito bem como é que é a decisão das empresas a favor do clima. Então, a gente tem que estar acompanhando as grandes empresas, a gente tem que estar acompanhando as grandes cidades que produzem muitas poluições e fazer conferências, acordos, até organizações comunitárias. Eu vou citar uma no final da aula que tem aqui em Belém, como elas são importantes para o engajamento pró-clima. E também considerar o aspecto humano nos negócios. Como eu falei já para vocês desde a aula dos ODS. Não adianta a gente ter um crescimento econômico se esse crescimento econômico não é distribuído, né? Então tem que ter
um aspecto humano para os negócios. À medida que novas tecnologias varrem negócios e profissões, isso afeta a sociedade. Essas mudanças e pressões são uma das razões pelas quais as pessoas começaram a se voltar para líderes populistas que prometem soluções. Então, os países e as cidades que estão mais engajadas nessa questão ambiental estão procurando representantes executivos, legislativos, para que realmente façam políticas públicas que se engajem para a questão das mudanças climáticas. Não só os líderes, né, do Estado, mas líderes empresariais também devem pensar que essas grandes mudanças significam para as pessoas que fazem parte de sua empresa cadeia de valor e comunidades, ou seja, pode afetar os seus negócios diretamente se não tiver consumidor, se não tiver dinheiro circulando, se não tiver matéria-prima, como continuar seus negócios? Então, muitas empresas já estão fazendo pesquisa, estão se planejando para que não passem por essas questões. E ser transparente, gente, hoje em dia, como eu falei para vocês, no momento que a gente vive, né, uma crise de informações, onde tem muitas fake news que vem acontecendo, é importante que a gente seja transparente, é importante que a gente fale sobre isso, porque a informação, a educação, ela liberta. Então, se as pessoas realmente estão sendo informadas com dados, com pesquisas reais e sérias, as pessoas realmente podem se mobilizar e se engajar. Então, as gerações futuras esperam cada vez mais a abertura das empresas para as quais compram e trabalham. Até 2030, a geração Millennium, que é essa geração agora, que é a minha geração de jovens adultos, estará próxima dos 50 anos. Realmente, eu vou estar próxima dos 50 anos em 2030. E juntamente com a geração Z, que é essa geração mais nova, né, que vai ter entre 40 a 35 anos, formarão a grande maioria da força de trabalho. Então, essa geração, que nós somos essa geração de jovens adultos, nós somos críticos porque a gente tem, né, quem mora na cidade. Claro que cada lugar tem uma realidade diferente, mas eu estou falando assim de uma forma geral, para quem tem acesso a tecnologias, a informática, a internet, tem muitas informações, então acaba que a crítica para a realidade fica mais aguçada. Então, até 2030, essa população jovem adulta vai ficar cobrando as empresas, vai ficar cobrando os estados para que elas façam medidas para o clima. E melhor ouvir e compreender suas prioridades e valores a partir de agora. Ou seja, as pessoas vão ter que fazer um exercício para se organizarem em escala comunitária e em escala macro também. Então, vai ter esse diálogo entre as pessoas mais difundida, justamente porque as tecnologias de informação vão estar muito mais avançadas. E aí a gente se pergunta, a gente vai agir ou a gente vai esperar para ver? O que vocês me dizem? É uma pergunta, né, retórica, que na verdade acho que já ficou claro que a gente não tem como esperar, porque a gente já está vivendo esses problemas ambientais. Então, as nossas escolhas individuais e parte das empresas, sejam como colaboradores, clientes, usuários, até mesmo como investidores, impactará o futuro. Então, as nossas escolhas de tudo que a gente consome, de tudo que a gente produz, vai refletir para esse futuro. Então, já não tem mais como esperar. Rever quais produtos estamos consumindo e como as empresas no qual utilizamos esses produtos estão engajadas, consumir produtos e serviços onde as empresas e indústrias estejam preocupadas com as questões não só das mudanças climáticas, mas as questões ambientais de uma forma geral. Então, os negócios, em particular, eles vão estar influenciados pela essa pegada ecológica, inevitavelmente, porque as pessoas vão perceber que as coisas estão sendo modificadas e elas vão cobrar, e elas vão precisar de soluções. Então, o consumidor tem um papel importantíssimo daqui para frente, não só no Brasil, mas em todos os países, e não podemos apenas esperar para ver onde vai essas mega tendências, mas certamente é melhor que todos nós nos envolvemos proativamente para garantir um futuro melhor, tá bom? E aí, gente, a gente deve estar se perguntando, né? Muita gente deve estar se perguntando, e a Amazônia? Como que vai ser em 2030? O que vai acontecer
se o nível de desmatamento, se os problemas ambientais continuarem aqui no nosso território. E eu já falei para vocês que a Amazônia, ela é, hoje em dia, para muitos pesquisadores, e para mim também eu considero, um grande cartão postal do Brasil para o mundo. É muito difícil você falar do Brasil e não tocar no nome da Amazônia, porque a Amazônia tem uma importância para o mundo, certo? Então, eu vou trazer aqui uma entrevista, porque eu acho interessante trazer pesquisadores. Eu cito o nome das pessoas que fazem essas pesquisas, porque a gente tem que estudar isso que já está sendo produzido para a gente produzir as nossas próprias pesquisas. Então, dar essa aula aqui para vocês foi uma grande pesquisa que eu fiz, que eu tive que me aprofundar nesses conceitos, tive que me apropriar, né, para trazer aqui para vocês. É um desafio muito grande, porque são muitos assuntos. Claro que tem muita coisa que eu tive que deixar, não pude trazer porque a aula, né, tem um tempo limite, mas assim, o máximo de abordagens que eu pude trazer aqui para vocês, eu venho construindo juntos e juntas. Então, eu vou trazer aqui para vocês, no nosso contexto amazônico, uma entrevista que foi feita em 2019 pela BBC News daqui do Brasil, com Carlos Nobre, que é doutor em meteorologia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E eles perguntam, né, a BBC News perguntou para o Carlos Nobre, quão grave são os dados publicados pelo INPE, né, que estuda as questões climáticas aqui no Brasil, deveríamos estar preocupados. Aí o pesquisador responde, devemos sim ficar bem preocupados, os dados mostram um aumento considerável do desmatamento, na verdade uma continuidade do aumento que é observado desde 2015. E o desmatamento deu um salto, chegando quase a 10 mil quilômetros quadrados e um crescimento de 30% em relação a 2018. Logicamente que isso é bastante preocupante e eu acho que não dá mais para continuar na inação. É preciso uma ação muito rigorosa agora para reduzir o desmatamento e as queimadas na Amazônia, que em grande parte são desmatamentos criminosos e ilegais. E aí, trazendo dados mais atuais de 2020, eu utilizo o IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. É uma instituição muito importante porque ela atualiza um sistema de alerta de desmatamento quase que mês a mês. Tá? Então, o dado que eu trago aqui para vocês de agosto de 2021, mais recente que isso não tem, e fala que 1.600 quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia aconteceu, um aumento de 7% em relação a agosto de 2020, quando o desmatamento somou 1.499 quilômetros quadrados. Ou seja, aponta, né, ao IMAZON que esse ano, somado com o ano passado, aconteceu o maior desmatamento nos últimos 10 anos. Se a gente já estava com problema em 2019, se o Carlos Nobre, né, que já vem trazendo essa informação que está preocupante, imagina agora que aumentou mais ainda esse desmatamento. Então é muito preocupante. Por quê? Se continuar esse desmatamento, o ecossistema amazônico pode virar uma savana. A savana é um lugar seco, é um lugar que tem poucas árvores e que, se acontecer isso, vai ser muito difícil recuperar, vai ser muito difícil construir de novo a floresta. Isso vai impactar nos animais, nos rios, nos mares, nos mangues e vai ser quase impossível a humanidade criar uma tecnologia para regenerar tudo isso. E é importante a gente falar aqui do nosso estado que os municípios como Paragominas, daqui do sudeste paraense, é uma das regiões que mais são atingidas pelas questões do desmatamento, muito por conta da zona madeireira antiga, ou seja, são pessoas que estão há muito tempo fazendo extração de madeira irregular, ilegal, criminosa e que não tem uma fiscalização realmente eficaz do Estado, para que se realmente tenha um controle disso, onde a atividade segue sendo bastante intensa, devido à expansão da rede, às estradas e à existência de estoques florestais remanescentes. Ou seja, ainda tem muita natureza, que bom, mas muita gente de má fé está usando esse recurso natural de uma maneira criminosa, sem recuperar. O problema, você tirou aquela árvore, tirou, né, centenas, sei lá, vários campos de futebol.
não é tão legal, mas você planejar em recuperar aquele solo, recuperar, reflorestar, o agroreflorestar, é uma forma de que daqui a 20 anos, aquilo que você tirou seja compensado. E não está acontecendo isso, só está sendo retirado sem compensar, sem recuperar. Esse é o grande problema, tá, gente? Não está sendo resiliente essa prática. E também falando das comunidades tradicionais daqui da Amazônia, porque elas sofrem muito com essa questão do desmatamento. Por exemplo, a terra indígena Baú, que concentrou toda a exploração madeireira não autorizada em áreas protegidas, nesse último ano foi tirado cerca de 158 campos de futebol dessa comunidade indígena. Isso é extremamente sério, porque como eu já falei para vocês nas outras aulas, as comunidades tradicionais amazônicas, elas são como guardiões da floresta. A forma que elas mantêm as suas vidas são resilientes, porque elas precisam desses ecossistemas. Então, se você tira essa natureza desse povo, dessas comunidades, você não recupera, você está prejudicando a vida dessa comunidade que é muito mais vulnerável que a sociedade industrial, que a sociedade urbana, e também prejudica os ecossistemas de uma forma geral. E como eles estão mais vulneráveis, não tem uma fiscalização, eles não podem controlar, né, esse desmatamento ilegal, que a gente sabe muito bem que é muito ligado também a outros crimes, como tráfico de armas, né, porque essas pessoas elas vão para a mata realmente com o interesse de roubar, né, esse recurso natural. Então, se é um roubo, elas não vão, né, de uma maneira amistosa, é muita violência que ocorre. É muito importante que a gente seja transparente, que a gente fale realmente o que está acontecendo, porque até 2030, se continuar essa mesma pegada de devastação, de desmatamento, como eu falei para vocês, a gente vai passar por muitos problemas ambientais. Em relação a toda a área de extração da madeira na Amazônia, em agosto de 2019 e julho de 2020, foram cerca de 464 mil hectares, gente. Então, é muita coisa. O Pará foi o quarto estado que correspondeu desses 464 mil, 10%. Então, o Pará, ele já é um estado que ele já sofre com muito desmatamento desde 1950, com as aberturas das estradas para cá, para a Amazônia, e isso só vem aumentando. Então a gente precisa ter um posicionamento crítico, cobrar os estados, cobrar as empresas, você que, enfim, vai consumir algum produto madeireiro, saber a procedência, qualquer situação que você possa contribuir já ajuda muito, tá? Porque não é só as grandes empresas, os estados que são responsáveis, também nós temos nossa responsabilidade como sociedade civil. E aí, é importante falar, gente, que as ações comunitárias, as micropolíticas, que são essas menores, que são representadas pela sociedade civil mesmo, não necessariamente ações partidárias, mas ações da comunidade, são muito importantes, tá? Eu quero trazer aqui um exemplo para vocês de ações comunitárias que acontecem aqui na nossa cidade, aqui na região metropolitana de Belém, com um exemplo que eu vou trazer aqui do grupo Ame o Tucunduba, que é um grupo de jovens mulheres ambientalistas daqui de Belém, que se uniram para cuidar e para discutir as beiras de rio que tem aqui nas periferias, que tem aqui pela cidade. E aí elas foram crescendo ao longo dos anos e elas conseguiram um apoio financeiro da Open Society Foundation, que é um grupo que organiza ações pró-clima, para proteção ambiental, e esse grupo formou uma rede de mulheres que chama-se Jandiras. No final, a gente pode estar deixando o contato desse grupo para vocês conhecerem, para vocês saberem como é que elas se organizam. E essa rede Jandiras são de articuladoras ambientais que elas estão tentando organizar, né, uma pressão para a Câmara Municipal daqui de Belém, primeiramente, né, pela capital, para que se crie políticas públicas para as mudanças climáticas, porque aqui na nossa cidade não tem um fórum para mudanças climáticas, não tem políticas públicas que estejam preparadas para essas mudanças que vão ocorrer. Então, essa pressão comunitária, essa pressão popular, ela é muito importante. E aí eu mostro para vocês esse exemplo, que elas estão se organizando para fazer isso. E aí elas estão fazendo através das redes sociais, de encontros também em algumas pracinhas daqui da cidade, elas estão tentando traduzir o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, que eu já falei para vocês,
sobre a urgência de Belém entrar numa agenda climática, de Belém ter um fórum, de ter pessoas cobrando os vereadores, o prefeito, os empresariados, para que se tenha políticas públicas que sejam preventivas a essas questões climáticas. Vocês sabem por quê? Porque se não tiver, gente, o que vai acontecer aqui com Belém? Foi aquilo que eu falei para vocês, e elas trazem isso nas redes sociais dela. Belém vai ter uma crise climática e Belém vai sofrer com muitos alagamentos, períodos de seca longos e estiagem. E isso acentuará as desigualdades socioterritoriais, ou seja, os problemas econômicos e sociais vão ficar mais latentes aqui na capital e na região metropolitana. Então, essa mensagem que eu quero trazer para vocês é que a gente não pode esperar até 2030 toda essa situação chegar no caos. A gente precisa começar a disseminar essa consciência crítica sobre o que está acontecendo. Então, esse exemplo de ação comunitária é um bom exemplo também de uma forma de solução. Você também pode criar uma, você pode se juntar a uma que já existe, você pode se inteirar mais sobre esse assunto, porque quanto mais pessoas engajadas, mais a gente pode realmente pensar no futuro resiliente. Então, gente, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, para quem chegou até aqui comigo. Desculpa se eu gaguejei, se eu troquei alguma palavra. Aquilo que eu falo para vocês, encarar uma câmera dá um nervosinho, mas não importa, no final das contas a gente consegue manter o conteúdo e chegar até o fim. Mas eu quero pedir desculpa, né, por esses pequenos erros que acontecem. A gente está se adaptando a essa nova dinâmica, né, de aulas virtuais. E está sendo um prazer para mim estar aqui com vocês, estar dividindo esses conhecimentos que eu aprendi. E como eu sempre falo, é uma construção, a ciência ela é uma construção, não tem verdades absolutas, a gente todo dia está estudando para transformar, né, os conhecimentos. Então, qualquer crítica positiva, construtiva, eu recebo muito bem, entendeu? Eu quero muito, né, sempre estar melhorando nas minhas pesquisas, no meu conteúdo. Vou deixar aqui novamente para vocês os meus contatos profissionais, para quem quiser entrar em contato, quem tiver alguma dúvida, ou que quiser conversar mesmo sobre, estou aqui aberta. E, enfim, gente, quero agradecer e até a próxima.